O que acontece com as pessoas que não têm filhos? Como elas lidam com a solidão na velhice? Vamos assistir aqui um vídeo de um canal que eu achei bem interessante o nome, que se chama A Voz da Razão, falando um pouco sobre a solidão na velhice de quem escolheu ou não teve filhos. Vamos lá. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Vai trabalhar agora. Alguém tá de aniversário, pelo Aí jeito. vai a pergunta da Laura. Oi, meninas. Tenho 30 anos. Um dos pontos que mais me aflige quando penso em envelhecer, além de doenças, é a solidão. Como vocês lidam com essa problemática? Eu não me casei e não tenho filhos. Aí fico pensando, o que vou fazer? Primeira coisa é essa preocupação, né? A Laura, então a moça que mandou a mensagem com 30 anos, né? E já está pensando que não se casou, não teve filhos, né? E já está pensando na velhice. Me parece um tanto quanto precoce essa preocupação, né? Um tanto quanto precoce. Afinal, com 30 anos, se a gente pensar aí na estatística da nossa vida, ela não está nem na metade da vida ainda, né? Então, me parece um medo muito precoce para a idade dela. Laura, eu também não casei e não tenho filhos. E estou com 76 anos. Eu não tenho solidão, mas nenhuma. E quando eu fico sozinha em casa, que não tem ninguém, então eu fico mais feliz ainda. Porque aquele silêncio, eu posso ler, eu posso jogar, eu posso ver série. E quando eu acho que estou muito em casa, aí eu ligo para minhas amigas, a gente vai jantar, vai almoçar, vai para o boteco, vai para uma roda de samba. Eu sempre acho que fazer solidão, se você está bem com você, você não tem solidão. Olha que frase bonita, né? Se você tá bem com você, você não tem solidão. A gente já falou sobre solidão aqui nesse canal, em alguns outros vídeos, né? Acho que é um tema já bem recorrente. Se a gente olhar aí na minha lista de vídeos, acho que eu já devo ter uns 3 ou 4 vídeos falando sobre a solidão. Porque a solidão eu acho que é um dos medos mais inerentes do ser humano, né? Porque se a gente pensa que a nossa constituição enquanto sujeito, ela é mediada, ela é quista a partir do olhar do outro, e se não tem ninguém para nos olhar? Né? O que sobra da gente. Então eu acho que é um medo muito comum, é um medo muito pertinente também, né? Esse medo de se sentir sozinho, esse medo de ficar sozinho no mundo, né? Mas o que essa senhora diz muito corretamente, e eu acho muito pertinente também o que ela diz, eu não sei o nome dela, infelizmente, mas enfim, a senhora que estava falando, é que a solidão, ela existe muitas vezes quando nós não estamos bem consigo mesmo. Né? Porque não necessariamente estar sozinho é significado de estar solitário. Uma pessoa pode estar sozinha, pode não ter casado, pode não ter filhos, pode não ter ninguém que divida o mesmo apartamento, a mesma casa que ela, e ela não se sente sozinha. Por quê? Porque ela nutriu durante a vida dela, conseguiu nutrir afetos, conseguiu nutrir amizades, conseguiu nutrir relações sociais ali que podem suprir essa presença dos outros, né? Sem ser um afeto romântico, um afeto amoroso, né? Essa nossa ideia que vem muito da nossa constituição enquanto povo, né? Enquanto cultura, enquanto sociedade, que é essa ideia do casar, né? Da necessidade de casar, da necessidade de ter filhos, da necessidade, então, de seguir essa família tradicional, né? E que se você não segue, então, nossa, o que vai sobrar pra você lá no final da vida, né? Mas não, eu acho que é possível, sim, ter uma vida muito gostosa, né? Muito gostosa, muito bem vivida, uma vida muito prazerosa consigo mesmo, consigo mesmo. Há pessoas que conseguirão ter essa vida, outras pessoas não, e tá tudo bem. Talvez não seja pra todo mundo mesmo. Eu acho que não é pra todo mundo. Algumas pessoas precisam. Algumas pessoas sentem a necessidade de ter família, de ter companheiro, de ter filhos, né? Outras não sentem essa necessidade. E eu acho que é muito pertinente quando a pessoa, ela, consigo mesma, consegue entender o que faz pra ela uma vida ser boa. Porque esse é o cerne da questão. É você entender o que pra você, né? Você aí do outro lado da tela que tá me assistindo aí, o que pra você é uma boa vida, né? Talvez pra essa senhora
né? Como ela disse, ter um relacionamento, ter um casamento, pelo menos, né? Enfim, ou ter filhos não era necessariamente uma vida boa ou não, né? Ou não ter isso não significava que a vida dela seria menos feliz, né? Vamos voltar aqui pro vídeo e ver o que mais elas vão argumentar. Entendeu? Pelo menos é o que eu acho. E você, Sônia? Eu penso que o fato de não ter filhos e não ter marido não faz diferença. Você não fica solitária por não tê-los. Porque você até pode ter e se sentir solitária. E se você pensa que os filhos vão fazer alguma coisa por você, pode ser que faça, pode ser que não. Pode ser que faça uma bela companhia ou não. Você, depois de uma certa época, depois de uma certa idade dos filhos, ou eles ficam seus amigos, ou eles ficam aqueles filhos longe. Olha que interessante o que ela traz, né? Até eu vou interromper aqui antes que ela traga mais pontos pra gente não se perder na argumentação. Ela traz aqui uma crítica muito pertinente àquela ideia do filho enquanto investimento de cuidado, né? Quantos de vocês aqui já não ouviram ou já não disseram, né? Não, mas se tu não tiver filhos, né? Ou falaram de outra pessoa, se não tiver filhos, quem vai cuidar de você na velhice? Horas. Então a tua ideia de filho é um investimento futuro, né? O investimento de um filho que será um enfermeiro para você, será um cuidador de idoso. É para isso que você tem filhos, né? Eu acho que a sociedade hoje vem se permitindo questionar esses dogmas, se permitindo questionar esses pensamentos, esses vieses, né? De uma lógica em que o filho é quase que como um commodity, é um investimento futuro, né? Porque o filho já foi um investimento no sentido de mão de obra, já foi há décadas atrás, né? Muitas décadas atrás, digamos assim, os filhos eram investimento de mão de obra. Então se tinha filhos, porque os filhos precisavam ajudar na propriedade, precisavam ajudar a trabalhar para sustentar a casa, né? Precisavam ajudar a trabalhar para cuidar dos seus irmãos, né? Então o filho era, sim, um investimento no sentido de mão de obra para a família. E essa ideia do quem vai cuidar de você na velhice também vem daí. E como ela disse, nada garante que um filho vá cuidar de você. Nada garante. Nada garante. Muitos filhos vão cuidar dos pais. A maioria dos filhos, aliás, a maioria dos filhos cuida dos pais. Por quê? Porque tem afeto, porque tem gratidão, tem companheirismo e querem, então, naquele momento da velhice, da doença, enfim, da necessidade, estar presente com seus pais. Agora, muitos outros filhos não querem, né? Não querem. E eu não julgo quem não quer. Às vezes tem os seus motivos, tem as suas histórias, né? Não é sobre isso que a gente está falando, que não é sobre um julgamento moral ou não. Mas da gente poder olhar, então, na perspectiva dessas construções sociais, como elas, então, interferem na maneira como as pessoas constroem a sua própria vida. Né? Se eu vou ter filho ou não. Olha que decisão importante, porque para mim, eu, pelo menos particularmente, penso que a decisão de ter ou não um filho é uma decisão importantíssima, uma decisão seríssima. Não é como adotar um cachorro. E olha que um cachorro já dá N responsabilidades. Mas é uma decisão que carrega, assim, uma carga de responsabilidade muito grande, né? E muitas vezes essas decisões são tomadas em cima de pressupostos, em cima de pré-noções, digamos assim. Enfim, usei essa frase ficou ruim, mas em cima de ideias, né, construídas de que esse filho será alguma coisa para mim. Já pensando no que esse filho me retornará. Vamos voltar aqui com o vídeo. Fazem aquela coisa automática. Pro forma. Aquela coisa assim, seguindo as normas. Os protocolos. Envolver a mamãe uma vez por semana. Que o fato de não ter filhos e não ter marido não influi nada na sua vida. Acho que não. Sua vida íntima. Sua vida, se você vai se sentir solitária ou não. Eu acho que a solidão é uma coisa que você tem em você. Olha, muitos casamentos e muitas relações de parentalidade existem e as pessoas continuam se sentindo solitárias. Ter um marido, um esposo, uma esposa, ter um filho, ter 12 filhos que seja, não é garantia nenhuma de que essa pessoa não vai se sentir solitária, porque não é garantia de que essas relações, então,
matrimoniais, essas relações de parentalidade serão relações frutíferas, serão relações que darão frutos, né, no caso, que serão gostosas de nutrir. Né? Nada garante isso, nada garante. Quantos idosos a gente vê aí com uma penca de filhos, né? E que se sentem solitários, porque essas relações, como eles falaram, assim, são relações programáticas, né? São relações estritamente sanguíneas, às vezes, né? Também Ou você precisa preencher ou não. Ou você mesmo preenche. Não é? Eu acho. Com a sua companhia. Eu acho que é melhor a minha companhia do que mal acompanhada. Entendeu? Às vezes. E eu O problema é quando nós somos a nossa má companhia, né? Às vezes acontece. não sinto, não tenho esse problema de solidão. É impressionante. Eu não sei de muito sozinha, eu falo nada. Eu acho ótimo quando eu estou muito sozinho. Eu Muito também me bom. dou Você também? bem, muito, Então. muito bem. É uma delícia quando eu chego em casa, abro a porta do apartamento. Ai, que delícia. Eu tenho a mesma sensação. Adoro. Então, minha filha, leia bastante, entendeu? Ocupe sua cabeça com bons Diversifique pensamentos. seus interesses, né? Diversifique seus interesses. Talvez essa seja o melhor conselho que essas duas senhoras podem nos dar. Diversifique seus interesses. Tenha outros interesses na sua vida. Tenha muitos interesses na sua vida. Tem interesses assim que você não consiga dar conta de tantos interesses. Porque às vezes é isso que traz essa nossa ânsia de viver de novo, né? É isso que traz a nossa capacidade de poder conviver com nós mesmos, né? Essa ânsia de viver, esse interesse pela vida, esse interesse por questões que às vezes não são outras pessoas que vão preencher. Só nós podemos preencher alguns vazios nossos, né? Só nós podemos fazer isso. Bom, se você gostou do vídeo, se você achou minimamente interessante qualquer coisa que a gente tenha discutido aqui, eu achei muito legal esse canal, né? Talvez a gente reaja a ele de novo, se vocês gostarem. Se eu ver que teve uma boa recepção, né? E a ideia desse vídeo aqui não é criticar quem tem filhos, não é criticar quem vai se casar. Bom, vocês já entenderam isso aqui. Eu imagino que se vocês acompanham esse canal aqui, vocês já entenderam. A minha ideia aqui é a gente poder tensionar essas ideias, né? Eu lembro disso, uma professora minha na faculdade falou pra nós uma vez assim, olha, se o psicólogo vai em algum lugar, vai em alguma instituição, vai trabalhar em algum lugar, conversa com alguém e, enquanto posição de psicólogo, tu não consegue trazer nenhum incômodo pra aquele lugar, pra aquela pessoa, tu não consegue mexer em nada ali, bom, então tu não fez o teu trabalho. Talvez o papel do psicólogo seja esse, né? Às vezes tensionar as ideias, né? Não para quebrá-las completamente, mas para ver além dessas ideias, né? E mostrar que elas, às vezes, têm muitos furos ali escondidos, muitos furos, né? E esses furos podem, então, gerar novos conhecimentos, podem gerar novas perspectivas, né? Bom, se você gostou do vídeo, se você achou minimamente interessante qualquer coisa que eu tenha dito aqui, considere deixar um like, se inscrever no canal. Aliás, estou com uma meta de chegar nos meus primeiros 1000 inscritos, então se você puder se inscrever no meu canal, eu te agradeceria muito de coração, né? Já estamos aí por volta de uns 250 inscritos, pelo menos, mais ou menos isso. E além do mais, se você quiser iniciar um processo terapêutico, um processo de análise, se você estiver aí pensando sobre a sua vida, se você acha que vai ser uma pessoa solitária no seu futuro, eu deixei na descrição do vídeo o link do meu site, onde você pode acessar e saber um pouquinho mais sobre o meu trabalho e as maneiras de entrar em contato comigo também, tá bom? No mais, seria isso. Agradeço a visualização de todos. Forte abraço, valeu, falou e até o próximo vídeo.